Desde o momento em que nascemos, somos frequentemente condicionados por crenças limitadoras. E tem grandes repercussões, pois acaba por moldar o modo como vemos o mundo e também como nos vemos a nós próprios. Essas crenças são muitas vezes impostas por aqueles que estão ao nosso redor. E por vezes fazem acreditar que muitos dos nossos objetivos estão fora do nosso alcance. Na verdade, é que essas limitações são apenas construções mentais que podem ser superadas e desafiadas. Por vezes olhamos para determinadas pessoas e apenas analisamos o resultado final, não necessariamente todo o percurso e trabalho que o levou a atingir aquele nível. Mas uma coisa é certa, essas pessoas são exatamente iguais a ti. A única diferença é que foram expostas a estímulos diferentes. Por exemplo, quando comecei a correr, demorei algum tempo até conseguir fazer 10 km em 45 minutos. E sabia perfeitamente que baixar dos 40 seria algo impossível. Passar alguns anos e com a adaptação certa, com o treino indicado, eu consegui que isso acontecesse. E neste momento eu estou a treinar bastante e não consegui ainda baixar dos 37 minutos. E o meu grande objetivo agora seria baixar dos 35. Mas eu nem nos 37 ainda estou. Contudo, isto para mim neste momento é um objetivo impossível. Mas não é esta a forma certa de pensar. Eu gosto de dar o exemplo da corrida, pois existem tantos fatores que acabam por impactar no momento em que estamos a fazer exercício. Mas é interessante, pois na verdade tu é que controlas tudo o que está à tua volta. As pessoas que influenciam o treino que estás a fazer, a alimentação que fazes, o nível de dedicação que estás a colocar em cada treino que procuras implementar. Mas há um ponto, um denominador comum, que é que tu é que fazes tudo isso girar. Depende simplesmente de ti. Eu estive a pensar nisto e há algumas coisas que podemos fazer de imediato. A primeira está relacionada com o facto de mudar de ambiente. Eu sei que muitas vezes estes pontos são complicados de criar esta ruptura, mas, por exemplo, se procuras deixar de fumar ou de beber, o facto de estares sempre com pessoas que estão sempre a fazer isso, encontrarem-se num bar, muito dificilmente tu vais conseguir colocar isso em prática. É mais importante que passes algum momento fora desse ambiente, ou pelo menos mais tempo, para conseguires colocar isso em prática. Portanto, fugir do ambiente, romper com aquele que normalmente estás ligado. Depois, as pessoas com quem te relacionas diariamente. E aqui, atenção, obviamente eu não estou a indicar que tu deves procurar ou selecionar aquele que faz mais sentido ou que não deves falar com A, B ou C. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente é mais interessante tu estares dentro da mesma frequência de uma pessoa que partilha um mesmo pensamento. Imagina, se estás a criar uma empresa, é interessante estares envolvido num grupo de pessoas que estão a fazer a mesma coisa, pois não só partilham as mesmas dores, ajudam-se, dão aqui alguma motivação. O que eu quero dizer com isto é que se estás a procurar melhorar, seja em que área for, procura alguém também que esteja nesse registro ou ligeiramente superior, pois vai-te dar motivação e partilhar aqui algumas dicas e também as mesmas dores. Se neste momento não consegues fazer isto, seja por que motivo for, tenta procurar nas redes sociais algumas pessoas que possam inspirar nesse campo de uma forma real, que tu percebas que estão ali mesmo para passar essa mensagem, essa informação e não necessariamente algo que influencie num modo negativo. Portanto, sempre é uma forma ou uma alternativa que podes optar. Depois, ler ou ouvir podcasts. Vai sempre adaptar consoante aquilo que tens mais facilidade em fazer. Informações biográficas são sempre interessantes, pois são histórias de vida de pessoas e é uma forma interessante de verificares alguém que admiras e gostavas de conhecer um pouco mais o seu percurso. Portanto, começa por aí. E já agora aqui uma dica, se procurares no YouTube, a quantidade de livros que existem em audiobook de forma gratuita é gigante, portanto basta procurar. Depois, planear e executar de seguida. Quem nunca pensou numa determinada ideia, em algo que devia começar a fazer e coloca sempre ali um timeline um pouco à frente. Ok, eu depois na segunda-feira faço, ou aguardo pelo fim de semana e faço no fim de semana. Aqui o meu desafio para ti é, pensa e executa no dia. Não tem de ser um passo gigante. Nem que seja fazeres aqui um pequeno calendário com baby steps daquilo que tu deves construir e fazer para atingires o resultado final, é uma ideia. Agora, adiares ou colocares na agenda para algo daqui a muito tempo, portanto, não faças isso. Executa na hora. Faz-me lembrar aquelas pessoas que estão num buffet a comer e a pensar, não, eu na segunda-feira depois começo a minha dieta. Não, se não começares naquele momento, se não te colocares numa posição que assumes que vais mudar, a coisa não acontece. Depois, contrariar o nosso cérebro, de uma forma positiva, atenção. O nosso cérebro procura sempre o conforto. Estar em casa, a ver uma série, mais acomodado, do que propriamente tentar criar ou construir algo.
A minha sugestão para ti é que utilizes esse mesmo tempo para cuidares mais da tua saúde, de procurar algo que te pode melhorar o teu bem-estar, a tua posição profissional, o teu treino, enfim, todos esses campos devem ser verificados. Fugir mais do conforto e procurar aquilo que a médio e longo prazo te pode trazer algo. Depois, remover distrações. Se tens alguma dificuldade em te concentrar e tens um conjunto de aplicações, seja jogos, seja alguns softwares, remove isso, toma esse passo em frente. Em vez de estares a verificar com alguma frequência, remove simplesmente. Se é algo que te está mesmo a tirar um tempo precioso, acho que deves fazer isso para te focares naquilo que é mais importante. Depois, o respeito que deves ter por ti. E aqui estou a falar diretamente de exercício. Se fazes pouco, ou se fazes praticamente nenhum, começa aqui com passos pequenos, onde, por exemplo, vais fazer 10 minutos de exercício, depois 20, depois 30 e por aí fora, mas é algo que deves preocupar e garantir que estás a ter aqui uma preocupação por aquilo que tu fazes. Assim como aquilo que colocas para dentro, a tua alimentação, verifica bem, dá um passo atrás antes de iniciares uma refeição e analisa tudo aquilo que estás a comer. Pensa se aquilo realmente faz sentido e se te faz bem à tua saúde. Portanto, o meu ponto aqui principal é trata-te bem como tu deves ser tratado. Por fim, tenho de falar do tempo, porque ele é limitado. É igual para todos, mas existe um limite. E, portanto, usa-o da melhor forma possível. Vou-te dizer aquilo que eu gosto muito de fazer. Existem determinados podcasts ou então documentários que eu gostava de ver no Netflix, mas que normalmente utilizo o tempo em que estou a correr, levo uns fones e vou ouvir essa informação. Obviamente não estou sentado num sofá a ver que seria muito melhor e tinha aqui uma atenção completamente diferente, mas pelo menos estou a rentabilizar esse tempo e eu acho que tu deves pensar isso, rentabiliza o tempo para o aproveitares do melhor modo possível. De algum modo os meus vídeos estão sempre ligados a esta metáfora do exercício ou estão focados na corrida, mas na verdade eu acho muito importante, pois é uma atividade ou uma modalidade que depende de ti e se tu não conseguires fazer esta, se não conseguires colocar isto em prática, o que é que será das outras todas? Portanto, dá o exemplo com esta atividade ou com uma outra modalidade que tenha impacto na tua vida. Com isto eu quero dizer-te, pensa sim em objetivos impossíveis. Pois há duas coisas que podem acontecer. A primeira é que consegues atingi-los e o sentimento é brutal. Quando tu consegues atingir um determinado nível tão complicado que não pensaste que irias alcançar. E o outro lado, caso não consigas atingir de uma forma imediata, durante o processo de tentar conseguir, vais ganhar bastante, sem dúvida. É porque o teu objetivo é tão à frente, é tão elevado, que durante esse mesmo caminho vais ganhando muitas outras coisas. É esta a mensagem que eu tenho para ti. Um grande abraço, encontro-te por aí para o próximo vídeo.